falando da delimitação territorial, eu gostaria que vocês projetassem um mapinha que eu coloquei aí, né, para mostrar exatamente esse contínuo de produção de Dendê, que corresponde aí 28 municípios. Quem conhece a Bahia, quem conhece Salvador, né, quando nós atravessamos o ferryboat em direção ao sul, em direção à ilha de Itaparica, a paisagem que vai predominar aí, né, de Itaparica até Porto Seguro pela BA 001, é a paisagem do Dendê. Então, essa paisagem é o território da indicação geográfica do azeite de Dendê. Tá? Pode passar aí, por favor, coloque no uma. Aí tem uma tabela onde a gente, através da pesquisa agrícola municipal do IBGE, a gente identificou os municípios produtores de azeite de Dendê, tá? De azeite e de Dendê. Então, não quer dizer que todos os municípios que estejam aí na lista, eles produzem azeite de Dendê. Mas, como estamos falando de um instrumento de proteção e de valorização territorial, nós não podemos simplesmente garantir essa proteção para os produtores onde o core da região existe. Então, a produção do azeite de Dendê está localizada, né, em Valença, em Taperoá, em Cairu, em Camamu, em Grapiúna, Nazaré, mas também não podemos dizer, né, que Porto Seguro não tem a produção, que Una não tem a produção mais ao sul, mais ao norte desse território, os municípios de Santo Amaro, de São Sebastião, de Cachoeira também. Então, nós precisamos, inclusive, dialogar com esse conjunto, né, de lideranças e de produtores que estão na extremidade, como forma de trazê-los também para essa discussão da indicação geográfica. Tá? Então, nós temos um território, né, poderia mostrar o mapa também, né, que dá essa ideia, né, desse contínuo, né, onde a gente, das cores mais quentes, né, mais avermelhadas, aí a gente tem os municípios que são os maiores produtores, mas temos, como vocês veem aí, uma quantidade enorme que também faz parte dessa civilização, né, do azeite de Dendê. Tá? Então, esse é o território que provavelmente, né, será o território da delimitação territorial, o território da indicação geográfica. Tá? Então, muita gente confunde o território da indicação geográfica com os territórios de identidade, que é a nossa regionalização no contexto da Bahia. Só que esse território da indicação geográfica do azeite de Dendê, ele pega praticamente 4 territórios de identidade. Ele pega municípios do Recôncavo, municípios do Baixo Sul, municípios do Litoral Sul e municípios, né, da Costa do Descobrimento. Tá? Então, é um desafio imenso. Né? Então, é algo parecido também com o que está estabelecido também pela indicação geográfica do cacau. Na Bahia, nós só temos até agora, né, do conjunto de 70 indicações geográficas que a Bahia tem, que o Brasil tem, nós temos no Nordeste 14 indicações geográficas registradas, e na Bahia nós temos 4, né, que é a indicação geográfica da microrregião de Abaíra, né, para cachaça, a indicação geográfica das uvas e mangas do São Francisco, o café do oeste da Bahia e as amêndoas do cacau. São as 4 indicações geográficas registradas aí no INPI da Bahia, e contamos aí que essa indicação geográfica das frutas de Juazeiro Petrolina pega áreas dos estados de Pernambuco e também da Bahia. Tá? Então, nós temos vários produtos de origem, né, que dão essas características, né, de singularidade, né, no Baixo Sul, que podem ser também, que têm potencialidade de produtos de indicação geográfica. É o cravo, é o caso do cravo, é o caso do guaraná, é o caso dos mariscos. Né? Então, nós temos um celeiro de indicações geográficas. Então, qual é qual é o grande sentido da indicação geográfica? Qual é a vantagem? O que é que ela pode contribuir? Ela, basicamente, organiza um território, organiza os produtores, organiza os produtos, né? Busca um marketing territorial como forma de divulgação desses produtos e busca articulação com outros setores de atividade. Então, por exemplo, a indicação geográfica é um instrumento fundamental de valorização dos produtores e ele pode e deve se articular com outros setores da economia local. Então, muito claramente, no Baixo Sul, a gente vê, né, que dá para se articular, né, com o turismo. Nós temos nessa região 2
grandes polos de turismo, né, que é Morro de São Paulo e Itacaré, né, as pessoas já se deslocam, um grande número de turistas para essas regiões, e que nós pretendemos é interiorizar esse turismo ao longo da BA-001, certo? Então, estudos estão sendo feitos também com relação a isso. Podemos linkar isso, né, além da questão do turismo, com a questão da gastronomia também. Nós fazemos moquecas maravilhosas, tá? Esse produto pode ser, né, um carro-chefe também importante de valorização territorial, e achamos que para um dos desafios da indicação geográfica é essa renovação, o que a Dailton coloca, né? A idade dos produtores, né? O abandono de algumas produções, o preço também, tá? Nós temos a intenção de trabalhar qualitativamente, né, no segmento da juventude. Precisamos que esses jovens, né, sejam seduzidos por essa nova forma de produção dentro do contexto da IG, que valoriza a ciência e tecnologia, né, que valoriza a forma de articulação territorial, e essa juventude pode muito bem dar conta exatamente desses trabalhos. São jovens que estão no dia a dia, na realidade, vendo o sistema de produção, né? Então, a ideia é buscar, dentro da educação tecnológica, forma de articulação, né, com a população jovem, tá? Essa região tem 2 tipos de azeite, né, que é o azeite de pilão, é o azeite mais tradicional, e a indicação geográfica também, além do azeite de pilão, envolve também os produtores de azeite de rodão, tá? Então, temos um conjunto de produtores, né, que vem discutindo essa possibilidade. Então, a ideia é que até lá para janeiro, com fevereiro, a gente já tenha uma versão preliminar, né, desse documento que vai ser encaminhado ao NPI, como forma de a gente, né, voltar à discussão, né, com os produtores. O que nós acertamos na nossa metodologia? Nós não queremos construir um projeto para os produtores, nós queremos construir com os produtores, porque senão a gente cai no discurso, simplesmente. A realidade dos produtores talvez não seja a realidade, né, do que a gente está colocando. Então, quem vai sustentar a indicação geográfica são os produtores, são eles que são protagonistas desse processo, e no Conselho Regulador, nessa montagem desse Conselho Regulador, né, essas pessoas têm que ter o poder de decisão, tá? Claro que outras instituições, né, não governamentais, públicas, podem participar do Conselho Regulador também, e é bom que participe. Então, deve participar, né, a Abaeté, a CA, a UFBA, o IF Baiano, o CODETE, o CIAPRA, o Banco do Nordeste. Então, são instituições de apoio que vão, de certa forma, contribuir para esse desenvolvimento, né, dessa produção. Nessas articulações também, né, estamos buscando também recursos como forma de viabilizar os projetos, de criar uma infraestrutura de tecnologia, né, nessa possível entidade na Central Mata Atlântica, que é criar um laboratório de análise do azeite, tá? Ele é fundamental para a indicação geográfica. O Conselho Regulador, para expedir os códigos de barra, para expedir a autorização, né, das propagandas nos produtos, né, ele precisa passar pelo caderno de normas que o Conselho Regulador faz a salvaguarda dessas decisões que foram tomadas no seio dos produtores quando montou esse caderno de normas. Então, se eu sou produtor e quero produzir dentro do que foi estabelecido pela indicação geográfica, dos parâmetros estabelecidos de produção, eu levo as minhas amostras no Conselho Regulador, e esse Conselho Regulador vai ter que ter a competência técnica, né, científica, de dizer, né, de aceitar ou não aquele azeite, tá? Aceitou o azeite, está dentro das normas. O que faz com o produtor que não conseguiu atingir essas normas? O Conselho Regulador tem a obrigação, né, de comunicar, de instruir, né, a esse produtor como ele pode fazer a adequação, tá? Então, a ideia é fazer o processo mais inclusivo possível, porque sabemos, inclusive, das grandes dificuldades, né, que esses produtores têm no contexto da produção, tá? Então, a gente tem aí várias cadeias na região que podem ser objetos de
discussão. Acho que a Central Mata Atlântica é uma instituição que pode abrigar, né, vários projetos, né, e tentar abrir para articular ações no sentido de buscar recursos através das políticas públicas para efetivamente visualizar ou melhorar as próprias condições de produção dos nossos produtos. Tá? No viés dessa articulação no contexto do Estado da Bahia, como eu falei, nós da Bahia só temos 4 indicações geográficas. Do Sul e Sudeste concentram praticamente todas. É importante que órgãos como a Bahia Terra, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, se incorporem cada vez mais a essa discussão. O Estado da Bahia, as instituições do Estado, têm que ter uma ação efetiva na busca da melhoria desse sistema de produção. Vem trabalhando muito bem na questão da agricultura familiar. Então, por exemplo, esses técnicos, né, do SASOP, né, esses ACRs, né, é de fundamental importância para o projeto da indicação geográfica. É ele que está em direto contato com o produtor, ele pode ser intermediário dessas recomendações, de buscar melhores formas, né, de melhorar o sistema de produção, de fazer a melhor colheita, né, e temos que resolver problemas, sim. A gente não pode admitir que já produzimos uma quantidade grande de ciência e tecnologia, as universidades estão aí, os centros, né, tecnológicos também. Então, deparar com a paisagem ainda de um peeiro que tem que subir 20 metros, né, para poder cortar um cacho de dendê, tá? Então, é preciso que a gente entenda o que simboliza isso. Tá? Então, é preciso aproximar o conhecimento científico e tecnológico do conhecimento tradicional, tá? Senão, sem isso, o conhecimento que é produzido nos centros acadêmicos, eles não vão ter nenhuma validade, tá? Então, é importante que a gente veja, efetivamente, dentro da cadeia de produção, como se dá o processo de produção do produto, mas também as condições sociais de produção, tá? Não adianta ter um produto de G, né, bem conceituado, e que a gente tem agricultores ou filhos de agricultores que ainda não saibam ler, ou que vivem numa violência dentro do seu lar, tá? Então, é puxar a discussão a partir daí, é buscar as pesquisas desenvolvidas pelas universidades, pelos institutos também, na área da saúde. A gente sabe que tem problemas, né, do desenvolvimento da atividade, subir, por exemplo, num pé desse, você precisa de cuidados médicos também, ter um cuidado no manuseio do dendê, para fazer o dendê. Então, podemos assistir a essas cadeias produtivas, sim. Então, o papel da universidade e dos institutos tem a obrigação de chegar próximo, né, desses produtores e dessas regiões, tá? Então, Valença, eu acho, mais uma vez, eu acho que é uma região privilegiada. Nós temos uma universidade do Estado, temos 2 institutos federais de educação tecnológica, o IF Baiano, né, o IF Bahia, temos a educação profissional, ou seja, a gente precisa debater, né, efetivamente, descobrir quais são as nossas fragilidades para exatamente no planejamento buscar forma de tentar corrigir. É uma região, como digo, né, com características singulares, se diferencia de outras e que pode, sim, efetivamente ganhar aí novos contornos nesse contexto da pandemia. Tá? No pós-pandemia, colocando isso, o que eu prevejo é que cada vez mais, né, nós vamos ter protocolos mais, né, mais específicos como forma de circular a produção, principalmente alimentos. O que a gente está vendo dessas pandemias sucessivas que a gente vem observando, o Wuhan, o Ebola, a gripe aviária, e agora se descobriu também um novo vírus também no Paraná, vindo do porco, tudo dá a entender que isso vem da questão do produto alimentício, tá? Então, a gente vai ter que ter uma transparência cada vez maior para mostrar ao consumidor como é feito o nosso processo, como forma de você cada vez mais se tornar competitivo nesse contexto, dessas relações de mercado. Então, o desafio está posto, tá? Talvez essa pandemia venha, né, que vem matando várias pessoas, tá?
que é uma pena isso que vem acontecendo, mas pode significar novas formas de repensar, por exemplo, uma produção de 300 anos, que já passou por diversas dificuldades também e resistiu, está aí sustentando ainda famílias e famílias. Tá, eu vou ficar por aqui, vou aguardar as perguntas, que eu acho que seria mais interessante para a gente continuar esse debate. Tá, muito obrigado. Perfeito, professor, perfeito sua explanação. O pessoal está aqui elogiando muito no chat as suas palavras. Foram palavras claras, sucintas e ao mesmo tempo diretas, né? Foi muito bom sua apresentação. Temos aqui algumas contribuições. Quero destacar a presença de Demétrio Dessa, do Sindicato de Produtores Rurais de Nazaré, presidente da Contrata, de Antônia Germana, que é da Central Mata Atlântica. Antônia Germana foi nossa colega também de Ascob, há cerca de 1 ano e meio atrás, uma pessoa muito querida por nós. Várias pessoas estão elogiando sua apresentação, professor, e tem uma contribuição aqui importante. Uma rede em prol das tradições do lugar, não só a Bahia, mas o nosso país inteiro é riquíssimo em potencial para IGs. Organizações e muito trabalho são fundamentais. É uma contribuição de Jorigin. Você pode botar aí, Jefferson, por favor, a fala dele? Ele traz, professor, a abordagem da importância, né, não só da indicação do Dendê, da farinha de copiol, mas que no Brasil também tem outros produtos com potencial para IG. Então, o senhor poderia falar com relação a quais são esses produtos, as regiões que têm potencial para também ter o IG aqui no Brasil? Eu acho ótima a sua pergunta. Que assim, uma IG não se cria, tá? O que a gente faz é apenas solicitar um registro. O NPI registra, né, um determinado, né, processo de produção, tá? Registra um território produtor, tá? Então, no Brasil, o potencial é imenso, tá? E precisamos disso. Então, por exemplo, se a gente pegar o sul e sudeste do Brasil, eles já avançaram muito na construção de indicações geográficas, tá? No nordeste do Brasil, como falei, nós temos 14 indicações geográficas. Sei que várias estão sendo feitas, tá? O queijo coalho de Pernambuco também está sendo feita, tá? Aqui na Bahia, a gente tem os projetos, né, do Sisal, né, da região de Valente, o café do Planalto de Conquista, as cerâmicas de Maragogi-Pinho, as rendas de Salbara, tá? Então, na realidade, é a gente revisitar o nosso território e buscar o nome de lugar, tá? A ideia para identificar uma possível indicação geográfica é pensar exatamente o nome do lugar associado a um produto. Então, quando eu penso a Bahia, imediatamente o que vem é a produção de cachaça, tá? Quando eu penso Costa do Dendê, claro que vem o Dendê, tá? Então, são nomes de lugares que se tornaram conhecidos por um processo sistemático de produção ao longo da história e que se adquiriu notoriedade nessa forma de produção, aí buscando também os aspectos, né, do processo histórico, mas também vinculados com os processos naturais de produção, tá? Então, nós temos um potencial enorme de produtos da IG. Uma notícia que eu acho que vai dinamizar muito, né, os trabalhos de indicação geográfica no Brasil. Está sendo construída, ou já é uma realidade, né, a Embrapa Alimentos e Territórios. Essa Embrapa está instalada em Alagoas, né? Ela funciona provisoriamente em Maceió, mas eles estão construindo uma sede, né? E a ideia da Embrapa é trabalhar com diversas instituições públicas também, e organizações também não governamentais, com o objetivo de buscar pesquisa, formas de melhorar os produtos e vincular às suas questões territoriais. Tá? Então, acho que a gente tem um campo enorme, né, de possibilidade de indicação geográfica, o que está sendo colocado, e aí eu acho que muita gente vai estar escutando isso, né, o acordo Mercosul-União Europeia. O que é isso nesse contexto atual? Na preliminar desse acordo, né, da União Europeia com o Mercosul, então, a primeira lista, né, que a União Europeia estabelece são os produtos IGs.
tá? Então, a União Europeia vai mandar, por exemplo, 60 mil produtos, né? E nós temos apenas 70 indicações geográficas no Brasil, tá? Então, é preciso que a gente tenha, né? Então, os produtos agroalimentares que são indicações geográficas estão nessa lista preferencial, né, de possível territórios que vão ser beneficiados com esse acordo da União Europeia com o Mercosul, tá? Então, na realidade, é um processo que a gente vai ter que construir. O Nordeste tem uma capacidade enorme, né, de potencialidades, na realidade, de indicações geográficas, e eu acho que a gente tem possibilidades aí de ter um novo horizonte, né, de produção qualificada, né, transparente, que mostre ao consumidor que esteja em qualquer parte do planeta quais são exatamente, né, a nossa identidade, a nossa singularidade na forma de produzir os nossos produtos. Professor, temos outra contribuição da mesma pessoa, Georgin. Ele fala: uma rede em prol das tradições do lugar. Quais os maiores desafios para o escoamento da produção? Não estou ouvindo agora. Ah, botou aqui, tá. Está ouvindo agora? Para o escoamento da produção. Está ouvindo, professor? Quais os maiores desafios para o escoamento da produção? Os participantes acreditam que a concessão do selo do IG tende a melhorar as condições de renda para o produtor. Então, essa pergunta pode ser para os dois, né? Cada um da sua posição em relação à temática. Uhum. Pode ficar à vontade. Tá. Veja bem, o escoamento da produção, aí vai variar de produto para produto, né? No caso nosso do Dendê, esse escoamento, a gente tem um problema que é a logística principal de coleta desse produto, esse Dendê, para o local de beneficiamento, tá? Então, por exemplo, o Dendê que é cortado hoje, né, ele fica ao longo da estrada, espera-se tempo para que se junte a grande quantidade, para que isso seja transportado para o beneficiamento. Então, a partir do momento que esse Dendê é colhido, ele fica no chão, a acidez dele vai para lá para cima, tá? Então, um dos problemas que a gente precisa verificar é essa questão da acidez, né? Então, o escoamento da produção, e eu acho que essa pergunta tem... Vou puxar um link que a Dailton fez, né, com essa proteção que a IG ela preconiza, por exemplo, o azeite de dendê que pode entrar, né, no território do Baixo Sul, que vem entrando, né? Então, a partir do registro da indicação geográfica, tá, esse dendê que entre no território e seja envasado como azeite do dendê, da costa do dendê, isso vai ser considerado como falsificação. Então, isso é um freio, tá? Que vai rebatendo uma questão jurídica que a gente vai ter que se dedicar também. Como garantir essa propriedade dos registros diante exatamente dessas, né, da entrada e visualizar no dia a dia a entrada de caminhões e caminhões, sabendo-se, né, que é azeite de outra região. Então, são desafios que a gente precisa cumprir. O escoamento da produção ele tem que ser rápido também, né? Como ter um local de armazenamento, né, propício para manter a qualidade do azeite de dendê. Então, o escoamento é um escoamento que, na realidade, isso já vem feito pelas redes de distribuição, mas a comercialização, eu acho que a gente pode, né, inovar. E aí que eu acredito na questão da juventude. Nós precisamos comercializar nossos produtos via internet, tá? E dominar essa tecnologia, dominar como faz os contratos, dominar como distribui e dominar como coloca esse produto no mercado internacional ou nacional. Tá? Então, essas tecnologias a gente precisa dominar para garantir aí o bom funcionamento da indicação geográfica. E o escoamento vai acontecer exatamente a partir dessa dinâmica de fluxos, né? Tá? Então, é basicamente o que se pretende, né, discutir com essas questões vinculadas aí com essa produção ou seja, o problema existe, mas o mais importante para a gente é descortiná-lo e procurar forma de solucioná-lo, tá? Ele não pode impedir a gente de, na realidade, seguir os processos, né? Então, o problema tem que existir, existe e a gente tem que solucionar, tá? Eu queria só contribuir, né,
nessa provocação aí que o nosso amigo que está acompanhando, os desafios, complementar aí o que o professor ele trouxe. Sem dúvida, o nosso território, e que não é diferente no Recôncavo, por chover bastante, nós temos sérios problemas de estradas, das estradas vicinais, e que muitas localidades acaba sendo um problema. Você colher e ter que esperar alguns dias para poder sair com essa produção. Outro desafio aí são as unidades de beneficiamento. A maioria das unidades de beneficiamento que nós temos na região, elas são unidades que ainda não têm um equipamento chamado debulha, que é o que permite você cozinhar o cacho inteiro e esse equipamento fazer depois a separação dos frutos. Então, por não ter esse equipamento, as unidades elas precisam esperar os frutos soltar de maneira natural, e aí é onde eles acabam fazendo aquela repartição ali do cacho em 4 partes, e aguardar, às vezes, 8 dias ou mais para esses frutos soltarem, e aí é justamente nesse período para soltar os frutos que você acaba também danificando esses frutos, você acaba tendo muitos frutos podres, e que ele influencia diretamente na elevação da acidez, porque a acidez está muito relacionada com o tempo de colheita e o tempo de beneficiamento, que os estudos mostram aí que deve ser no máximo 48 horas, é o tempo adequado para você fazer a colheita, fazer o beneficiamento, e aí, com certeza, você vai ter um azeite de dendê com acidez abaixo de 5, se fizer essa produção dentro desse tempo aí de corte e beneficiamento. Assistência técnica também é um desafio, você ter assistência técnica voltada para a produção de dendê, como também o crédito. Nosso amigo Demétrio, que é um entusiasta, uma pessoa que se tem dedicado muito tempo da vida dele a essa questão do dendê, ele sabe do que eu estou dizendo, a dificuldade que é hoje você conseguir. Na verdade, os bancos não têm nem linha de crédito para a cultura do dendê. Não é? A questão do custeio mesmo, eles não têm, porque a primeira coisa que o banco vai fazer é saber a viabilidade econômica desse negócio. Quando vai para a ponta do lápis, como diz no popular, chega-se à conclusão que não tem viabilidade econômica você fazer um projeto para plantio ou custeio do dendê. Então, essa questão do crédito é um problema também, como foi dito aqui, a comercialização. Só que aí a comercialização, eu acredito que superando esses outros itens, esses outros desafios, a comercialização, para mim, o desafio é você agregar valor ao produto. É o agricultor, produtor de dendê, ele deixar de ser entregador de cachos e passar a entregar outros produtos do dendê, porque o dendê tem diversos produtos. Então, o azeite é um deles. Então, na hora que o agricultor tem condição de entregar o azeite, mas ele tem outros itens, outros subprodutos, que ele também vai ganhar na venda desses produtos, ele acaba agregando valor a esse produto dendê e ele tem uma melhor remuneração. E a comercialização, com essa possibilidade agora do IG dendê, certamente nós vamos ter aí a possibilidade de ter no mercado um produto, mesmo que seja um mercado interno aqui, mas um produto diferenciado em relação a outros produtos que estão entrando na região, e inclusive produtos até da própria região que está sendo colocado outros produtos no azeite de dendê. É muito comum a gente ouvir isso. Infelizmente, tem pessoas que estão fazendo esse tipo de prática, pegam o azeite de dendê e acabam incorporando ali outros tipos de produto, e isso acaba danificando a qualidade desse azeite. Então, na hora que você tem um azeite que vem da agricultura familiar, que segue os princípios da agroecologia, que tem toda uma questão social envolvida, uma questão ambiental, que tem um reconhecimento, que é esse selo, esse produto ele vai ser um produto diferenciado no mercado, e aí sim o agricultor ele vai poder ter uma melhor remuneração e, consequentemente, ele vai ter condição e estímulo para poder cuidar da sua propriedade, zelar a sua propriedade. Há também uma necessidade de renovação de áreas, e aí por isso que precisa de políticas públicas para tudo isso que nós estamos colocando aqui, isso venha a ser viabilizado, para que a gente possa ter
mudas, de novas variedades, para que esses agricultores que queiram fazer as substituições, eles possam estar fazendo essas substituições. Então, são muitos desafios que a gente poderia estar trazendo aqui, além desse, em relação à produção aí da cultura do dendê. Perfeito as contribuições de vocês. Eu acredito muito, Adailton, professor Alcides, colega Jefferson, eu sou um entusiasta do IG. Desde 2017, que eu conheci o professor Alcides, Nina, Rízia, da UFBA, eu me encantei com o projeto de indicação geográfica, porque, assim como a Adailton, eu visualizo que a indicação é realmente uma luz no fim do túnel para a produção agrícola, para a valorização da produção agrícola. O companheiro aqui perguntou, vocês acham que o IG, a indicação geográfica, vai contribuir na questão do escoamento da produção? Eu acredito sim, com certeza vai ajudar muito, porque o IG tem o principal objetivo de valorizar aquele produto economicamente de acordo com a sua origem, o seu local de origem, o seu território de origem. Trazendo um recorte da farinha de copioba, nós temos uma tradição aqui no território do Recôncavo, e para alguns municípios, para além do limite territorial do Recôncavo, onde nós temos uma farinha diferenciada, uma farinha com uma coloração diferente, uma farinha com uma textura diferente, uma farinha com ponto de torração diferente, que dá uma qualidade organoléptica melhor nessa farinha em relação à farinha de outras regiões. Então, a questão do modo de fazer, que começou aqui no Vale da Copioba e se dissipou para outros municípios, é um diferencial do território de abrangência do Vale da Copioba. Em relação ao dendê, ao azeite de dendê, temos a tradição do azeite de pilão e do azeite de rodão. Então, foi muito interessante a abordagem que o professor trouxe, que esse G do dendê vai trazer as duas vertentes, tanto quem produz com azeite de pilão, quanto quem produz já com rodão. Porque o intuito da indicação geográfica é realmente valorizar o produto, valorizar os produtores, proteger os produtores, para que esse produto tenha um diferencial. E esse diferencial vai ser de acordo com o selo de indicação geográfica. Eu defendo muito o selo de indicação, porque eu vejo muitas vezes o agricultor ficar refém de atravessador, como o doutor Adailton trouxe a abordagem do agricultor produtor que produz o cacho e vende o cacho. Gente, nós precisamos beneficiar nossos produtos, nós precisamos processar, trabalhar com embalagens, com rótulos, com selo de procedência, com selo de orgânicos, com selo de agricultura familiar. É essa agricultura, professor Alcides, Jefferson e Adailton, que a gente pensa uma agricultura sustentável, onde o agricultor utilize meios de ganhar mais dinheiro, de levar mais renda para a unidade de produção familiar. E é através de indicação geográfica, é através da união de associação cooperativa, através dos tratos culturais, de assistência técnica rural, que você vai ter um acréscimo de produção, produtividade e valorização do seu produto. Então, professor, eu lhe agradeço por esse período que a gente tem amizade, que a gente se conhece, porque o seu entusiasmo no IG é transmitido para todas as pessoas. E eu defendo o IG, que eu vejo que é uma estratégia de venda, de comercialização e de valorização da nossa produção agrícola, certo? Perfeito, obrigado. Jefferson, quer fazer alguma contribuição, amigo? Liguei até meu microfone aqui para falar um pouco. Primeiramente, eu queria saudar Alcides e Adailton pela brilhante fala, né? Acho que foi muito bom ver vocês, esclarecimentos sobre o IG. E eu tenho alguns argumentos também, uma contribuição envolvendo o território e a Bahia como um projeto Bahia Produtiva, que a gente trabalha com outras cadeias, não só com Dendê. E a gente vem tendo uma série de lives, né? A gente teve live com a doutora Sueli Brito, que é fiscal agropecuária da DAB, ela tratou com citros. A gente teve lives também com o coordenador da Ciporg, que é Tiago Guedes, que ele falou um pouco sobre a certificação orgânica. E por que eu falo desses pontos? Primeiro que, infelizmente, a Bahia, com seu potencial de produção, aí a gente entra na mandiocultura, como Edson falou, do IG da Copioba, né? A farinha da Copioba, hoje, Edson até relatou que há pouco tempo um agricultor de Nazaré, ele levou a farinha que ele produzia para outro país, e 1 grama dessa farinha, ela custava muito mais do que um quilo aqui no território e na Bahia. Então, assim,
principal ponto que eu vejo do IG é isso, aumentar o valor do produto e diferenciar, né, esse produto dos demais, conservar as características de cada comunidade, então isso é muito importante. E por que eu comparei com outras cadeias dos citros, com a mandiocultura também? Porque a gente está tendo, professor Alcides, um declínio. A cultura do citro aqui na Bahia, no Recôncavo, ela era a segunda maior do Brasil. Hoje a gente já está à beira, caindo para quinto, sexto, sétimo. A Bahia, o Recôncavo da Bahia era o maior produtor dos citros também da Bahia. A gente está perdendo nosso potencial de produção, certo? A gente precisa mais de políticas públicas, a gente precisa melhorar as informações aos produtores, aos agricultores. Então, assim, eu acho que o IG do Dendê é uma iniciativa muito importante, a gente aumenta o investimento, estimula, na verdade, deixa eu só desligar aqui estimula, na verdade, o investimento do agricultor. A gente vê que melhora a qualidade de vida do agricultor. Então, assim, a gente tem que, através dos ACRs também do Bahia Produtiva, como o próprio Daíto falou, ter esse elo, ter essa intermediação, como o senhor também falou, né, sobre o ACR, ter esse elo, ter esse ponto de partida, de levar as amostras para o órgão de regulamentação, para a gente ter essa cultura do Dendê, ter os produtos, uma forma de enquadrar desse jeito, porque acho que é de extrema importância a gente propagar toda essa cultura, todo esse produto de qualidade que a gente tem aqui. Temos o Dendê da Bahia, é o melhor do mundo, entendeu? A gente tem um melhor Dendê aqui, um produto de qualidade, aqui no Recôncavo, em Cachoeira, a gente tem um Dendê de muita qualidade, de excelência, então a gente tem que melhorar, a gente tem que levar para essa comercialização, para o IG do Dendê aqui na Bahia. Então, essas são minha contribuição. Eu acho que eu quero agradecer mais uma vez a vocês, a todos que estão presentes, e dizer que muita coisa que eu estou aprendendo, né? Porque, assim, Edson, a gente vem tendo contato, conversando com o Edson, que é nosso colega aqui, nosso parceiro, eles vêm sempre trazendo o IG do Dendê, ele fala do entusiasmo dele também. Então, assim, a gente vem aprendendo a cada vez e vendo que é importante a gente inserir, certo? A gente tem essa implantação aqui do IG do Dendê, da Costa do Dendê, certo? Então, muito obrigado e a gente continua aí com a live.